Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, com muito prazer, diga-se de passagem, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura espiritualista, meio que com quebra de paradigmas. Não vou falar, vocês vão ver. Antes de passar para o nosso amigo Marcelo César, que já é a terceira ou a quarta, tem crachá já, Tem né? crachá. Então mandaram subir lá embaixo. Nem Sobe. Você, o grandão, pode subir. O melhor que é grandão não só em tamanho, em talento também. Oh, obrigado. Talento, tá rápido. Obrigado, Ralf. Muito 10. Pessoal, antes de passar oficialmente para o Marcelo, que já é literalmente um amigo da casa, um amigão, eu quero mais uma vez solicitar para vocês que tomem cuidado com a maneira que vamos votar agora em outubro, que significa o que eu penso. O mote das eleições é eleição presidencial. Não é. O principal problema, sem aspas, é a Câmara Federal e o Senado. Esta gente é que comanda o país e que comanda também o presidente. O sistema democrático é assim, não é só no Brasil, em qualquer lugar. Todavia, em outros lugares você pode ter um ou outro parlamentar corrupto que faça alguma sujeira aqui e dali. Infelizmente, no nosso caso, nós temos a impressão, melhor, eu tenho a impressão, de que todos são. Nós estamos vivendo um momento de extrema camarilha. De sorte que, atentem, o principal veículo para que esta nação melhore ou piore está no Senado e na Câmara Federal. O presidente é importante, sim, mas a prioridade está no meio de campo. Essa gente é que nos comanda e nos arruína, quase que literalmente, ok? Ao meu lado direito, Marcelo César, dono de 21 obras. Fantástico isso, hein, velho? Cheguei na maioridade, rapaz. Olha só. Agora eu sou maior de idade. Agora. Eu espero que você chegue logo na melhor idade. Na melhor. Acho que eu já melhor não sei pra quê. Eu já estou na melhor idade também, rapaz. Bom, depois dos 50, acho que você começa a caminhar para a melhor idade, né? Tendo para 52. Você tem bastante barba branca, mas cabelo não. Não tenho, não pinto também. Gente, eu não pinto cabelo. Ó, aqui, ó, tem um fio branco aqui, ó. Eu sempre quis ser grisalho, Ralph. É, né? Desde os meus 20 anos de idade, achava super austero, bonito, elegante, assim, um cara grandão e de repente, sabe? Tipo senador grisalho da República. Assim, alguma coisa assim. Romano. Essa coisa, né? E, rapaz, e até hoje, olha, já virei os 50, você vê a barba, a barba até careceria, assim, uma pintura, alguma coisa, para dar uma ajustada. Famoso, super legal. Mas o cabelo não fica branco, compensação, eu tenho cabelo branco desde os 14. Ah, não, mas você tem uma boa cabeleira ainda, rapaz. Isso. Tá aí, ó, dá pra ver. Um sarro agora. Vamos falar sério, afinal. Vamos lá. 21 obras, hein, meu? 21 obras, ó, 21 livros. Sempre com um viés espiritualista. Sempre. Na verdade, é que eu fiz um livrinho há uns 3, 4 anos atrás. Eu fiz um livrinho com coletâneas de frases dos meus romances. Então, obviamente, acabou se tornando um livro. A editora quis fazer um box com os grandes autores da casa na época e tal. Então, eu fui um dos escolhidos para poder ter esse livro. Então, na verdade, porque eu estou fazendo 20 anos agora de publicação. Então, esse livro saiu meio que no meio, por isso que são 21 obras. Quando você fala casa, é a editora? Na editora, eu publiquei 20 livros na editora Vida e Consciência. Vida e Consciência. Isso, na Vida e Consciência, que é da Zívia Gasparetto, da Zívia de Luz Gasparetto. E aí agora, né, eu estou na Planeta. Bom, o novo livro está pela Planeta. Belíssimo. Antes de nós conversarmos, deixa eu reafirmar para vocês que o programa não tem viés político, religioso, credo, cor, nada. A única obrigatoriedade que nós fazemos, questão cerrada absoluta, é do conteúdo que
que o convidado possa trazer, de preferência com toda a honestidade, que naturalmente é o caso do Marcelo, que já é a quarta vez que você vem conosco, né? Eu acho que é a Quarta vez. quarta vez que eu estou aqui. Que não seja a isso. última. Não, eu também espero publicar mais livros e estar mais aí com você vocês. É bastante fluido, né? Com essa pouca idade que você tem, 21 obras. Não, mas é que, Quando que verdade, começou, afinal? Então, eu comecei com 12 anos, Ralph. Então, assim, não a escrever com 12, mas a minha família era católica. Então, é católica Que até barra, hoje. hein? Aliás, ninguém da minha família foi pro lado do espiritismo ou da espiritualidade, que seja, né? Sempre ficaram dentro do catolicismo, todos eles. Aí teve agora uma parte que também está crescendo muito no país de evangélicos. Né? Também tem um braço aí que se tornou evangélico. Mas espírita, né? Como era na época do Chico Xavier, aquela coisa tal, nunca houve, muito pelo contrário. Quando eu fui, não é diagnosticado, mas como é que você pode colocar? Você descobriu. Assim, de repente, assim, né, assim, sofrendo, né, aquela, né, a obsessão espiritual, isso, aquilo, quer dizer, a única coisa que poderia me ajudar na época, né, né, com 12 anos de idade, era dentro do espiritismo. Então, a gente tinha uma vizinha benzedeira que era muito gente boa. E ela que falou para minha mãe, falou assim, esse menino, o problema dele é mediunidade. Minha mãe nem sabia o que era não é problema, é uma solução, então, né? Exatamente assim, sabe? Quer dizer, o que ele está enfrentando, né? Então, quer dizer, leva ele no centro. E o centro, que ficava a 4 quadras de casa, a gente ia a pé. Assim, 4 quarteirõezinhos, assim. E já era o centro da Zíbia. No Ipiranga. No Ipiranga. Então, eu sou nascido e criado no Ipiranga. E aí, lá que eu começo com estudo, né, deixar o equilíbrio, né, aprender a equilibrar a sensibilidade, tudo mais, estudar bastante sobre o mundo espiritual. E com 14 anos eu começo a participar da escolinha de médiuns e tudo mais. E aí é quando eu comecei a trabalhar com as mensagens, com psicografia e tudo mais. Só que assim, os anos passam, Ralph, e o Espiritismo ele é uma doutrina em que você tem lá os 5 livros, podem ser 5 ou 7, né, livros do Allan Kardec. Alguns consideram que são 5, falam que é o Pentateuco, então assim, são os 5 livros, podem ser 7 livros, se você colocar mais 2 livrinhos que ele fez, tipo, que é Espiritismo, né, Obras Póstumas também pode entrar. Então assim, na verdade, então você tem que seguir dentro daquele esquema. Só que quando eu estava com 18, 19 anos de idade, eu fui com o filho da Zíbia, com o Luiz Gasparetto, ele foi participar de um programa de televisão nos Estados Unidos para mostrar pintura. Ele era muito bom em pintura, na pintura mediúnica. Psicografava pintura. Nossa, imagina, nos bons tempos de Ibope antigo de televisão, ele chegou a ter meia hora de Fantástico. O Fantástico fez um programa, fez uma reportagem de meia hora com ele. Ele apresentava um programa de TV também, não tinha? Ele chegou a fazer, ele trabalhou o Luiz, ele trabalhou na Gazeta, se eu não me engano, ele trabalhou na Gazeta, na Bandeirantes, ele teve programa na Bandeirantes, né, na Gazeta, e uns 10 anos atrás na RTV. Que, aliás, ele tinha uma presença de palco fantástica. Fantástico. Um cara fora de série. Dominava, né? Cara muito teatro, querido. Teatro que tinha lá, tem ainda, não sei. Ele tinha o teatro, não sei mais se o teatro continua, mas era um teatro para mais de 1.000 pessoas. Nossa, é uma coisa muito E sempre lotado. Sempre lotado. Fui 2 vezes. Sempre lotado. Nossa. E aí ele me convidou, porque ele falou, você não conhece, eu quero aproveitar conhecer os Estados Unidos. E aí você vem e você fica com o meu acompanhante, como auxiliar, na verdade, porque assim, para pintar, quem até conhece sobre pintura mediúnica, né, o médium ele fica muito, né, o pintor no caso, né, o médium que vai incorporar os pintores e tudo mais, ele fica no meio que em transe. Então assim, ele não tem ideia, né, se a tela está aqui, se a tela está aqui para pintar. Perde mobilidade. Então assim, né? então ele, né, então tanto é que assim, o Luiz pintava com música clássica, Vivaldi geralmente, mas assim no último volume, então colocava música muito alta. Às vezes eles até apagavam as luzes. E assim, ele, assim, ó, aqui estava um saco de tinta, cheio de bisnagas, ele ia pegando e fazendo assim, fazendo desse jeito. Então alguém tinha que segurar, eu segurava. Então tem 2 programas aí na TV americana da década de 80,
que tem um rapazola sentado, segurando para ele a tela. Então, Olha, assim, e por conta dessa viagem, o que acontece? O Luiz me apresenta a Louise Hay, que é uma das maiores orientadoras espirituais de todos os tempos, principalmente nos Estados Unidos. A Louise Hay tem um respeito muito grande até hoje. Deve ter só uns 200 livros editados. Né? Ah, sim, ela tem muitos livros editados. Eu sei que ela passou de 40 milhões de livros vendidos. Nossa, e a Louise morreu agora em agosto, setembro de 2017. Né, também com 90 anos de idade. E a Louise também tem uma história interessante, não que seja lenda urbana, mas que como ela era, né, ela foi assim considerada a mãe, né, do pensamento positivo, de ensinar mesmo como você levar uma vida de forma positiva e tudo mais. As doenças, né, relacionar a doença com o seu estado emocional, então ela trabalhava muito em cima disso. E quando ele me apresenta, eu conheço, e é justamente na época em que a Louise estava crescendo, não ainda com o livro, ela não tinha se tornado um best-seller como escritora. Ela estourou, acho que isso foi em 88, 89, alguma coisa assim, que ela ficou no New York Times por 52 semanas, olha só. Mas ela fazia um trabalho que na época as pessoas que eram os portadores de AIDS, porque hoje se fala soro positivo, não é? Mas na década de 80, qual que é a palavra que todo mundo usava? Aidético. É uma palavra pavorosa. Mas era essa palavra, porque não tinha cura, não tinha nada. Então, os portadores, né, do vírus, eles eram chamados de aidéticos. Ela foi a primeira a fazer um trabalho com esses portadores. Porque assim, você tem diagnosticado com uma doença, você não sabe o que é. Na época não sabia direito se era vírus, se não era. Não tinha cura. Como curar? Exatamente. Não tinha, de jeito nenhum. Certa. Não tinha como até. Era a morte certa. E ela começou a fazer na casa dela reuniões todas as quartas-feiras, em que ela fazia um trabalho de, não, eu estou bem comigo, de você se aceitar teu corpo, aceitar tua vida, né? Porque a AIDS está muito ligado com negação da pessoa, com uma baixa autoestima, isso estou falando tudo segundo a Louise Hay, tá? Porque depois, às vezes, alguém pode chegar para mim e falar assim, mas ele falou isso, aquilo, não é médico? Afirmou, não, segundo a escritora Louise Hay. Vocês podem procurar aí na internet sobre ela. E aí a Louise, ela começou e começou a ter gente que estava muito ruim e começou a melhorar. Aliás, você sabe que Ralph tem gente até hoje. Quando ela morreu ano passado, tinha assim vários casos, né, muitas pessoas que participaram das reuniões dela de 35 anos atrás e que estão vivas. Então, assim, quer dizer, conseguiram sobreviver. Quer dizer, teve uma bela sobrevida. A cabeça ajudou, quer dizer, teve muita coisa aí, foi válido. O cara continua com a AIDS, mas está sobrevivendo. Assim, né? Ele continua com o vírus, na verdade. Não, né? E agora, hoje com os medicamentos... Olha, dizem hoje até, né, que você ter diabetes é muito mais complicado, que você ter hepatite C é uma coisa muito mais difícil de tratar do que o HIV, porque eles, né, fizeram muita pesquisa, muito trabalho em cima. E esse trabalho da Louise, ele foi crescendo a ponto que ela teve que ir para um estádio e ficou conhecido como era o Hayride. Hayride, toda quarta-feira, ela atendia milhares de pessoas, então ela ficou muito mais conhecida por isso. E eu já sabia desse trabalho, então eu queria muito conhecê-la. E quando eu conheci, imagina, você vai e faz um curso, né? Eu tinha já um conhecimento bom de inglês. E aquilo para mim casou, uma simbiose rapaz, assim, fantástica. Aí eu já não consegui ficar preso somente na doutrina do Kardec, entende? Então, assim, aí o conhecimento deu uma ampliada, ampliou muito. E isso coincidiu quando eu comecei a escrever os meus livros. Então, já desde o primeiro romance, que já tem uma influência não tão espírita nos meus livros. Por isso que muita gente disse assim, nossa, mas o seu livro
Ele é um romance que ele não Uhum. tem cara de livro espírita, porque eu nunca entendi o que que era um livro com cara espírita. Depois eu peguei alguns autores e até nós estávamos conversando uma hora Uhum. sobre isso, né? Parece que eles já estão desenhados para É ser. um padrão, É um estabelece padrão. um padrão. É um padrão. E as minhas histórias, elas, muito pelo contrário, elas fogem completamente do padrão. Falando de história, É. e que eu me recordo que da vez anterior que você esteve aqui, qual era o nome do... Era o Levante Seu Astral. Levante Seu Você está Astral. falando de Eu ficar me no lembro amor. que eu recebi uma enxurrada de e-mails que justamente falou isso. Falou, escuta, mas que raio... Estou Sim, sintetizando, né? claro. Que raio de espírito é esse que manda, como que é? Que você usou uma frase, escuta, passe não é sabonete, né? Mas não é passe, mas é. Passe não é sabonete que você usa, não. Não, é. Tem que ter, você tem que querer, você tem que fazer, você tem que se ajudar e tal. Não é assim, o espírito vai e me acode e eu fico aqui deitado e tudo bem, não. E esse paradigma que você quebra, Eu acho acho que importante. a gente começa a estudar, Ralph, e aí a gente percebe que, e não é só estudar, é no dia a dia. E aí com esses ensinamentos da Louise Hay, aí da Louise eu fui atrás do novo pensamento, que é uma corrente que começou lá nos Estados Unidos em meados do século XIX. Então, assim, você imagina, né? Não tem penicilina, não tem remédio para nada, né? Quase nenhuma doença se curava. Então, a pessoa, ela sobrevivia à base de você estar no bem-estar, de você estar bem consigo É próprio. uma Não é? imunidade Claro, né? interna. E hoje a gente vê muito isso, né? As Uhum, pesquisas uhum, cada vez mais mostram isso. uhum, Só que uhum. dentro do Espiritismo tem muito isso de que, assim, eu não estou bem, aí eu vou para o centro, e aí eu vou fazer um tratamento. E lá eles vão tirar tudo ruim de mim. Com certeza, eles tiram. No Centro Espírita faz um trabalho muito bonito, as pessoas, né, vão lá de energização, vão lá, né, dão um passe e tal. Quando eu coloquei aqui para, né, naquela entrevista que eu falei que passe não era sabonete, por quê? O que acontece? E isso geralmente todos os centros colocam, né, a maioria pelo menos, coloca o quê? Olha, você vai fazer o tratamento espiritual? Ok, 4 semanas, 8 semanas, não importa o nome, tem gente que coloca número, letras, enfim, não importa, mas você vai fazer um tratamento. E quando você faz o tratamento, assim, ó, dá uma olhada na vida, como você está levando a vida, dá uma olhada na alimentação. Se você é uma pessoa muito nervosa, procura, né, repensar um pouco seus valores. Então, assim, o tratamento, ele precisa ser seguido como se fosse, sei lá, 4 semanas de pura reflexão acerca da sua vida. Então, o que eu posso fazer de melhor por mim mesmo? Por que minha vida não está Olha ao boa? redor, né? Isso, sabe? Por que eu tô, né? Por que eu tô ruim desse jeito? O que eu fiz para chegar nesse ponto? E o plano espiritual dá muita ajuda nesse sentido. Mas aí que tá, você está se ajudando. E quando eu coloquei do passe sabonete, é porque a pessoa fica 4 semanas tomando passe, continuando se sentir uma vítima do mundo, vítima dos espíritos terríveis, malignos. E aí, quando passa as 4 semanas, não mudou nada, continua a mesma pessoa, e aí fala assim, o tratamento não foi bom. Eu vou num outro centro. Aquilo é um embuste, Não, é uma imagina, fraude. aquele povo lá é muito fraco. Aí começa a procurar outros lugares. Aí vai num outro centro então, eu falo que essa música é assim, que é como se você tomasse um banho e logo em seguida você já se sujasse. Entendeu? Que você vai precisar de novo, né? Toda hora, então, você vai precisar desse passe, desse Vai ter sabonete. que ter um espírito de plantão, né? Sabe como a gente tem agora, que a gente está vivendo essa era agora da higienização, né? Que assim, tudo quanto é canto Tubinho tem de um gel. tubinho de gel de álcool. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam. Então, ou então associar que isso ficou muito cristalizado no espiritismo brasileiro, de que tudo é culpa dos espíritos. Então, assim, o fracasso não é culpa sua, a doença não é culpa sua, a infelicidade, a separação no casamento, a perda do trabalho, tudo de ruim que acontece é porque você está sendo obsediado. É o lance do karma? Né? Não, acho que não Você é o lance acabou do de dizer, karma. não é o karma? Não, acho que coloca muito a culpa, porque o karma nada mais é do que você repetir, é como se você tivesse que passar de ano de novo, sabe? Você tem que fazer de novo aquele ano porque você repetiu
né, você teve uma série de lições, você não conseguiu atingir a média. Então, assim, então você vai de novo. Então, o karma eu associo muito assim, para ser um pouco mais didático, né? Quer dizer, você tem lá para fazer, sei lá, você tem que ser melhor com a tua mãe. Você vai ter um filho, você vai ter que ser um cara legal com esse filho. Aí, antes de nascer, geralmente a gente fala assim, então tá bom, vou receber esse cara aqui, que a gente sempre teve problema, vai ser meu filho, essa daí, essa, não vou nem falar o nome, mas tudo bem, vou aceitar ela como minha mãe, isso, aquilo, tudo mais, pra gente dar pra melhorar essa roda aí, da vida. Aí renasce tudo junto. Aí você pega, você odeia a mãe, você não quer saber da tua mãe, aí nasce teu filho, você tem problema e tudo é culpa do teu filho. Você não... Então, assim, fica repetindo. Então, assim, o karma eu vejo mais, né, dentro dos nossos estudos, como uma repetição das situações. Então, Mas para melhorar ou porque foi sem querer? Para melhorar, porque assim, bom, então tá bom. Então, mais uma vida que os três se pegaram, então tá. Os três vão ficar nascendo sempre juntos, porque assim, um dia... né? Não importa. Alguém vai ter uma cabeça boa aí. Alguém vai ter que ceder. Um dos três vai ter que ceder. Sabe? E ele fala assim, quer saber? Tá bom, vai. Eu gosto dela, isso, aquilo, tudo. Minha mãe é uma louca, uma desvairada, mas assim, bom, tá bom. É o que eu tenho agora. É o que dá para... É o que temos para o momento, não é assim que a gente fala, né? E associado com isso, né, dos bons pensamentos, tudo mais, isso ajuda muito. Então, assim, abrir um pouco mais o campo de visão da gente, porque quando fala-se e se estuda muito, né, no Espiritismo procura se estudar muito, e fala-se demais em reforma íntima. E a reforma íntima, Ralph, nada mais é que você olhar para o teu umbiguinho, né, ou umbigão, depende, né, das pessoas, e olhar para si e falar assim, caraca, aqui não que eu seja uma máquina de defeitos, mas assim, poxa, por que eu me irrito tão facilmente? Por que eu não me dou com determinada pessoa? Porque, escala uma prioridade, né? O que está fazendo mais mal, por exemplo? Exatamente, porque no final das contas, a gente está aqui para viver bem. E você só vai conseguir viver bem quando você consegue enxergar os pontos que não são legais. Não gosto de colocar ponto fraco, mas assim, aquelas coisas que você sabe que não são, porque cada um de nós sabe o que não é bom aqui dentro. Isso daí não tem jeito. A gente pode mentir, posso mentir para você, você mente para mim, a gente mente para os amigos, mas a gente sabe o que a gente precisa melhorar. E aí muita gente não quer saber. Aí coloca a culpa, por isso que eu digo, aí coloca a culpa nos espíritos, isso, aquilo. Eu fiquei durante 25 anos trabalhando no centro espírita. Eu vi de tudo, eu atendi tudo quanto é gente. Então você percebe, Ralph, que existe mesmo um padrão de que, assim, agora vocês vão me salvar. Mas assim, tá, a gente vai ajudar você, mas você também precisa, né? Sim, eu te dou o carro, você tem que girar a chave e engatar a marcha. E de vez em quando colocar abastecer, né? Senão não vai. Escuta, vamos falar do teu livro? Vamos. Você fala muito. Bom, o teu atual, Acerto de Contas. Acerto de Contas. O título foi uma inspiração também, espiritual, porque geralmente título é sempre a editora que determina. Como esse livro eu acabei, né, é meu primeiro livro numa nova editora. Né, e Sorte selo, da Planeta, diga-se. Que coisa boa. E a Planeta, eles têm esse selo que chama Academia, que é só para títulos ligados à espiritualidade de uma forma geral. Como você colocou no começo do programa, eu acho isso legal que a Planeta está fazendo também, que não é específico. Então não é a Academia não é um selo para livros espíritas ou para livros católicos, é para todos aqueles que de alguma forma têm um pensamento, vamos colocar assim, cristão, alguma coisa legal que possa fazer com que você olhe e possa acreditar ainda, ter fé de que existe alguma coisa maior. E cada um lá vai ter o livro do Papa Francisco, então ele vai falar sobre Deus e sobre Jesus, vai ter o livro do Edir Macedo, que vai falar sobre Jesus de uma outra forma, aí você vai ter o livro da Monja Cohen, sabe? Então, né, espaço democrático, budismo, muito democrático. E aí eles abriram, né, há 2 anos, o espaço para os escritores espíritas e espiritualistas. Na verdade, eles queriam, não é arrogância ou pretensão, mas eles queriam muito que eu fizesse parte do time que
começasse com os autores, né, espíritas ali. São pessoas E inteligentes. eu não, mas eu sempre fui muito, assim, eu sempre fui um cara muito de palavra. Então eu sempre fui muito fiel com a Zíbia, você bem sabe, né? A Zíbia começou, né, eu comecei no Espiritismo sob os cuidados da Zíbia Gasparetto, então assim, eu tenho muito carinho, muita admiração por ela. Claro. Então enquanto eu estivesse trabalhando com ela, e também, né, por consequência, né, também com o filho dela, que era o Luiz Antônio, que também gerenciava, ele era um dos diretores da editora. Então, assim, nós tínhamos um convívio muito bom. E você era literalmente da casa, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, de uma família espiritual. Claro. Não é? Assim, de Claro. muita afinidade. A partir do momento que os dois deixaram a editora, não puderam mais fazer parte da editora, para mim também ficou sem sentido, porque se liberou, né? Porque éramos, né, assim, era muita minha identificação com ela e com ele. E de repente sai os dois, né, da cena, no caso, né, sair da editora, porque assim é bom também eu colocar aqui para você, até poder olhar para a câmera para poder falar, porque já mataram a Zíbia Gasparetto 2 vezes esse ano, né? E assim, gente, a Zíbia está viva, a Zíbia está, né, ela tá doentinha, mas ela está levando a vida também dela, está tá com quantos anos de idade? A Zíbia fez 92 anos. Nossa. Mas ela está bem. Tem direito de ficar doente. Ela está lúcida, tá assim, assim, eu já vi gente, né, que nas redes sociais que já fizeram aí, né, logo depois que o filho dela, o Luiz Antônio, morreu, já começaram também a colocar sobre ela. Mas ela tá bem, só que assim, ela está cuidando, ela colocou como, né, prioridade cuidar da saúde e do espírito. Então ela acabou deixando a editora, né, para a família cuidar. Delegou. E aí, para mim, aquela coisa assim, bom, então o ciclo também se encerra, porque assim, já foram, né, são 20 anos publicando livros lá, né, 12 anos como editor Partir de para conteúdo. o futuro, né? Vamos agora seguir um novo então, caminho. Você quer fazer um favor de falar rapidinho? Acerto de contas, porque muitos espíritas, também, isso é doce de espíritos que é assim, o acerto de contas geralmente é assim, você nasceu agora, então você está, né, e você não está numa situação legal, é porque você está pagando por alguma coisa do passado. Isso que eu estou falando, eu só estou reproduzindo o que eu sempre escutei no centro ao longo de tantos anos, das pessoas que viam e que muita gente que não estuda e acaba acreditando. E a gente quis colocar esse título, Acerto de Contas, porque ele, por meio de tantos personagens, você lê o livro, até se perdeu com tanto personagem nesse livro. Esse livro parece uma novela. Mas por quê? Porque todos são muitas pontas a serem ligadas. Mas acabam sendo todos ligados no final. E assim, os personagens, eles enfrentam um acerto de contas com a própria consciência. Então, é isso que a gente quer passar. Que não importa o que você faça, não importa como você haja, de repente agir por debaixo dos panos, ou, né, ou querer ser dar um sorriso e por trás você ser um sacana. Deixar um sorriso de almanaque. Exatamente. Não é, você pode ser o que você for na tua vida, não importa. E o livro coloca muito isso. Não existe certo e errado, Ralph. Porque isso é muita arrogância de qualquer ser humano querer o que é certo e o que é errado. Porque é a sua consciência que vai ditar isso. Mas não existe o certo e errado, por exemplo, social. Existe o certo e errado jurídico. Mas esse certo e errado jurídico, ele é relativo porque ele dura um tempo e depois ele caduca e morre. E aí se transforma. Então, por exemplo, nós tivemos até a lei do divórcio em 77, uma mulher que fosse separada, mesmo que abandonada pelo marido e tudo mais, a gente cresceu com isso. Escuta, é a vagabunda. Até bem pouco tempo, mulher não podia pescar. Você vê como são as coisas. Então, não votava. É muito difícil isso. Então, você vê esse empoderamento que a gente diz hoje das mulheres. Isso é muito bom. Embora esse livro se passe entre a década de 50 e a década de 80, mas ele só ficou nessa época. Primeiro porque tinha um personagem muito interessante, que era para contar a história dela, e outra porque assim, o livro acaba tratando também além do acerto de contas com a própria consciência, ele também fala de racismo. E para você ter um personagem puramente racista, nos dias de hoje é muito mais difícil de você... Mas é impactante, né? Não, é impactante, mas, por exemplo, um personagem racista hoje, num livro atual, ele não poderia entrar numa loja e xingar uma vendedora negra.
né? Hoje daria cadeia, as pessoas imediatamente vai para a cadeia. Não é? Mas agora, 35 anos atrás, 1980, você falar isso, a pessoa ainda ela ficava mal, mas Até ninguém, intimidada, não né? tinha lei, não tinha nada. Sim. Então, hoje nós estamos vivendo essa diferença. Por isso que eu te digo, certo e errado. Se era certo ou se era errado, mas assim, as pessoas consideravam que era certo uma pessoa negra ou uma empregada subir pelo elevador de serviço até pouco tempo atrás. E hoje já não é. Então, é por isso que eu digo, o certo e errado, ele é muito relativo. Mas As coisas mudam muito. esse ajuste de consciência que você mencionou, que as pessoas, do tal acerto de contas, também não pode ser depurado pela cultura que a pessoa tem. Que eu tenho um determinado nível, você tem outro. Agora, como é que eu vou determinar o que é, como é que eu tenho que acertar a minha consciência? Tem duas coisas bem interessantes que eu aprendi com os colegas aí espirituais. Porque tem uma diferença muito grande. Tem a personalidade e tem o temperamento. E a personalidade, ela pode ser moldada, né? Você molda, você consegue mudar, ela é flexível, então você cresce. Então aquilo que você achava certo, isso aquilo, então a cultura vai te ajudar, a sociedade vai ajudar, uma boa família vai ajudar, amigos interessantes e inteligentes podem ajudar você a não se tornar uma pessoa preconceituosa, a não se tornar uma pessoa sexista, agora também a gente fala misógino hoje. Enfim, você consegue mudar, mas o temperamento é o seu jeitão. É aquele jeitão que a pessoa tem. É o teu mapa. Não tem como, aquilo não muda, é aquilo lá. Então a pessoa ela pode mudar, ela pode achar que hoje ela não é mais de direita, ela é de esquerda, ela é de esquerda, ela é de direita, ou ela quer casar, ou não quer casar, ou quer se separar. Você vai mudando os seus valores. Mas aquele seu jeito, por exemplo, mas ela é muito reservada. Talvez ela vai continuar sendo, vai ser sempre uma pessoa reservada. Vai ser uma pessoa muito mais falante. A outra vai ser uma pessoa menos falante. Então esse é o temperamento. O temperamento ele não muda, mas a personalidade muda. Mas tem gente que, mesmo com a personalidade, ela pode ser mudada, mas a pessoa muda ela para o lado negativo. Então ela começa a alimentar ódios, começa a alimentar preconceitos, começa a alimentar uma série de coisas que não são legais e que causam desajustes no próprio indivíduo. Sim, porque é um auto-ferir-se. Né? Sim, porque aí eu vou ser preconceituoso. Assim, eu vou falar de mim. Eu não consigo entender como é que a gente consegue ver diferença nas pessoas por conta de cor, por conta de nacionalidade, de etnia, que seja. Isso é uma das coisas. Eu acho que você pode ver a diferença porque ela existe. Existe a diferença. As diferenças, as características, Sim, mas assim, exatamente. mas nós somos todos semelhantes, é todo ser humano. Eu tenho um amigo que escreveu um livro, chama Diferentes Somos Todos. Eu adorei. É isso aí. É fantástico, mas vai na mira, né? E olha, ele escreveu isso já há uns 15 anos. Porque as pessoas colocam muito, né? O livro então mostra isso, que não existe essa de sermos todos iguais, porque nós não somos. Né? Ressalva as características de cada um. Somos semelhantes e que nós precisamos, mais que tudo, aprender a respeitar. A raiz é a mesma. Mas a respeitar. Então, assim, quando você se aceita, quando você está legal com você consegue enxergar o outro com um pouquinho mais de compaixão. Eu não diria nem compaixão, mas pelo menos com respeito. Mas a compaixão puxa, né? Então, assim, mínimo, né? Toda pessoa que tem compaixão vai ser uma pessoa que jamais vai desrespeitar o outro. Não, né? porque A falta de compaixão faz isso. Não, também, mas aqui compaixão lembra, pode dar uma certa similaridade de pena, de dor e tal. Eu prefiro usar o termo respeito, porque aí você já envolve tudo o que possa estar pairando sobre uma certa dificuldade. Então, respeito a cor, respeito à orientação sexual, respeito à mulher, ao outro, ao próximo, respeito a tudo. Nós estamos numa época, Rafa, que a gente precisa mesmo repensar valores resgatar e ver valores. Exatamente, resgatar valores. É isso aí. Meu caro, infelizmente mesmo, de novo, o tempo acabou. Bom, é sempre assim que a gente conversa e começa a falar, gente, é assim, a gente vai, e vejo ele sempre assim, já deu, por isso que eu tô aqui, quatro vezes já. Naturalmente, mês que vem você volta.
Próximo, daqui a um ano eu estou aí de novo. Um ano, não. É a base, tempo. mais ou menos é o tempo que eu levo para publicar. Tá bom, então já está intimado. Tá bom, tá ótimo. Tá feito, então, meu Tá caro, ótimo. puxa vida, muito obrigado por ter Te vindo. agradeço. Nesta nova fase, eu imagino Nova a fase. faina miserável que você está enfrentando, mas pelo que te conheço, a faina boa. Sim. Você vai tirar de letra isso e vai extrair Já estamos deste tirando. suco um sabor maravilhoso. Esperamos. Com certeza, eu tenho certeza absoluta. Do píncaro dos meus 71, eu aprendi a entender você. Até um rapazinho jovem ainda. Muito jovem. Você já está na fase jovem, infantil, então é por ali. Meu caro, brigadão mesmo. Obrigado você também. Você é uma figura exponencial dentro do espiritismo, principalmente pela quebra de paradigma que você... Essa quebra de paradigma, você me desculpe o corpo presente, é que dá respeitabilidade. Obrigado, querido. À religião, inclusive. Porque, sabe, tira aquele... Você me perdoe, tira aquele ranço do mesmismo. O mesmismo, exatamente. Eu acho isso um horror, um horror. Afinal de contas, o espírita não é um cordeirinho que você vai carregando com um cajado. Não, é alguém que deve ser inteligente. Não, com certeza. E você ajuda nessa amplitude de universo. Eu acho isso fundamental. Mesmo. Muito legal. Desculpe o corpo presente. Não, aqui, imagina, eu que agradeço. Eu acho que eles precisavam ouvir e entender isso. Perfeito. Valeu? Muito obrigado, querido. Agradecendo, como sempre, os trabalhos técnicos dessa equipe maravilhosa, o Luciano, o Verão, o Márcio, o Betânia, vai por aí. Eu me despeço de vocês. Mais uma vez, Marcelo César é o nome, o exponencial do Espiritismo, e que trouxe para nós hoje, como é que chama o mesmo livro? Acerto de Contas. Acerto de Contas. Já estou vendo sangue, nossa Senhora. Puxando a faca. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Desculpe aqui a informalidade, a brincadeira. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.